Boa tarde, vizinho, tudo bem? Esse aqui é o Fala Barra Olímpica, o podcast do Fala Rio 2. Eu sou Elaine Ferreira. Desde 2019, eu estou aqui me arriscando, trazendo notícias e informações para os vizinhos da Barra Olímpica, Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio. Eu estou aqui no H2I Studio, no Centro Metropolitano, para gravar esse episódio. Hoje nós vamos falar sobre o Downtown. É impossível quem mora aqui na região não conheça o Downtown, mas talvez não conheça devidamente, que eu mesma tinha uma ideia errada do Downtown que a gente vai desmistificar hoje, que daqui a pouco eu vou contar sobre. Então, para isso, hoje nós chamamos o Luiz Carlos Bulhões para nos explicar, contar a história do Downtown. Luiz Carlos, muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, pela Fala Barra Olímpica. Obrigado, Eliane, por ter me convidado a estar aqui. A gente vai conversar bastante sobre o Downtown, acho bastante interessante, um empreendimento bastante emblemático e é importante a gente conhecer melhor o empreendimento. Então, com certeza, e faz parte da história da Barra da Tijuca. Mas antes, gostaria de conhecê-lo melhor. Então, me conta um pouco, quem é o senhor? Quem é o Luiz Carlos Bulhões? Como chegou até o Downtown? Me explica um pouco. Eu sou diretor-presidente da BCF, Administradora de Bens, empresa que desde o início da fundação do empreendimento, nós instalamos o empreendimento em 1998, em 15 de junho de 1998, portanto está fazendo 28 anos que nós estamos lá. Um empreendimento bastante complexo e emblemático e extremamente diferente de tudo que havia, inclusive na época, porque a concepção dele foi por ser um centro comercial aberto, né? Então, você até colocou aí que tem que desmistificar, Downtown não é shopping, Downtown é um centro comercial aberto que funciona 24 horas por dia, tá? Então, foi um dos primeiros empreendimentos com essa pegada na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca tinha naquele início dos anos 90 uma explosão demográfica de prédios residenciais com muito pouca opção de prédios comerciais. E a Pontal Engenharia, na época, uma empresa até da família do Dr. Roberto Marinho, foi quem fez esse empreendimento, formulou esse empreendimento, e foi uma concepção totalmente nova para o Rio de Janeiro. Quer dizer, é um empreendimento que conta com 700 salas, 500 lojas, 3.000 vagas, né? É um empreendimento que tem 200 mil metros quadrados de área, né? Muito grande. E agora nós estamos inaugurando no subsolo, é uma novidade, nós estamos inaugurando no subsolo mais 6.000 metros de área de locável que nós conseguimos construir no subsolo para que a gente consiga colocar novas lojas âncora para o empreendimento. Então, essa inauguração a gente imagina que aconteça no primeiro trimestre de 2027. Eu vou voltar em alguns pontos mais para frente aqui da nossa conversa para a gente aprofundar um pouco mais. Como foi que o senhor chegou até o Downtown? Né? Na sua carreira, né? Como chegou até o Downtown? A BCF tem 42 anos, nós vamos completar 43 anos esse ano, e nós fomos convidados pela empresa construtora e na época pelo escritório de advocacia que dava suporte para a construtora para realizar essa assembleia de instalação para que a gente estivesse presente. E foi um convite que a gente chegou e ficou, e foi ficando. Sempre houve uma sinergia muito grande entre a empresa administradora e os síndicos da época, a Federação Marcos, que era a síndica na época da instalação, uma empresa também imobiliária da família do Dr. Alberto Marinho, e a gente se deu muito bem. O empreendimento foi amadurecendo. Nós nos mudamos para lá na época, porque era um empreendimento muito grande, a gente já estava na Barra da Tijuca, no Esplanada da Barra, aqui perto, mas nós nos mudamos para o Downtown, para ficar mais próximo de uma administração mais centralizada. E foi com muito sucesso, deu tudo muito certo até hoje, graças a Deus foi positivo. Então, vamos... O ponto que eu achei mais interessante antes da gente começar a conversa, que assim, antes de começar o episódio, a gente conhece vários pontos assim que a gente acaba não pensando em perguntar. O que eu achei mais relevante foi: o Downtown não é um shopping. Não. Ele não é um shopping. Então, me explica melhor, por favor, o que diferencia o Downtown
de um shopping tradicional da Barra da Tijuca? Os shoppings, tradicionalmente dados como shopping, eles fazem parte da Abrasce, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, né? Nós não somos. Existem vários outros empreendimentos aqui na Barra da Tijuca, Barra Square, Barra Expansão, Esplanada da Barra, Barra Garden, que não são shoppings, são centros comerciais. Mas lá no início, a gente foi feita uma propaganda, logo no início, para que houvesse um incentivo da absorção de todos esses imóveis, porque tem outra coisa bastante interessante, Helene. O empreendimento, no início, ele foi concebido para ser... O downtown são 23 blocos, tá? E no início ele foi concebido para ser escalonado, para não ser feito tudo ao mesmo tempo e não ser vendido tudo ao mesmo tempo. Então seriam feitos o bloco 1, que é o Branco Bradesco até hoje, ele está lá, é a sede do Bradesco aqui no downtown. Bloco 2, 3, 4, depois teria o 5, 6, 7, enfim, para que houvesse também uma venda escalonada. Mas foi um sucesso, acabou que foi um sucesso exatamente pelo problema de não ter opção de empreendimentos comerciais aqui na Barra da Tijuca na época. Então se construiu tudo muito rápido, foi feito com sucesso, com todos os problemas construtivos, porque o empreendimento até tem uma curiosidade, quer dizer, o nosso empreendimento ele é feito numa duna, né? A gente na Barra da Tijuca você tem a lagoa ali do outro lado, você tem a praia na frente, a areia, e todos esses empreendimentos, quando você tem uma chuva intensa, uma maré alta com lua cheia, a água sobe. E a garagem tem que ser feita como se fosse uma caixa d'água ao contrário, uma caixa d'água para que não deixa a água entrar, diferente da caixa d'água que não deixa a água sair. Então, todas essas coisas que foram montadas lá no início, foi feita uma propaganda que eu considero ela muito bacana, que é a sombra das pessoas andando numa calçada e que a sombra escreve-se downtown. E o slogan foi o primeiro shopping de céu aberto. Isso fez até com que houvesse uma interpretação errônea por parte da prefeitura, até na cobrança de IPTU, porque vários proprietários, quer dizer, eu sou um deles, que temos lojas no downtown e no empreendimento, nós somos tributados como se fossem lojas de shopping center com um fator de correção muito maior. Então isso foi talvez bacana na época, mas levou a uma interpretação errônea do ponto de vista de cobrança de IPTU. E não sendo um shopping convencional, cada um é proprietário da sua loja, Isso. então eu posso abrir a loja a hora que eu quiser, fechar a hora que eu quiser. Do que você quiser e não tem mix. O que é o mix nos shoppings? Um mix são muito importantes nesses shoppings que nós citamos, que são shoppings realmente com essa característica. Você tem que ter um equilíbrio entre as atividades, você tem que ter um número máximo de restaurante, você tem que balancear com roupa feminina, roupa masculina, salões, enfim. O downtown não tem nenhuma obrigatoriedade, você pode fazer o que você quiser. Evidentemente existem coisas ali dentro que a gente tem que tomar conta, mas não existe nenhuma obrigatoriedade de você especificamente na área que você está, você ter uma loja de moda feminina ou de moda masculina ou um restaurante. Então isso dá uma dinâmica muito grande, e o downtown ao longo desses 28 anos de existência, ele foi mudando, porque as coisas foram se adaptando, né? Talvez no início houvesse menos restaurantes, agora tem mais restaurantes, veio a pandemia, fecharam-se bastante restaurantes, agora voltaram a abrir. Hoje o empreendimento está com uma taxa de ocupação quase que 98%, é uma taxa de ocupação fantástica, perto de toda uma crise imobiliária que a gente viveu. Então é um empreendimento que tem uma procura muito grande, tá? É um sucesso. No início, foi voltado para essa carência de locais comerciais na Barra da Tijuca. Isso. Hoje em dia tem muito a parte de entretenimento. No início já tinha essa ideia do entretenimento ou foi uma mudança se adaptando a... Foi a mudança. Essa transformação ela veio ao longo do tempo, né? Nós temos essas áreas livres muito grandes, inclusive agora com essa nova opção dessa construção, desse empreendimento lá embaixo, de 6.000 metros de área locável, construiu-se uma promenade, uma esplanada bastante grande. A gente está tendo nesse momento, até faço um convite aí para a Festa Julina, que bomba do downtown, são 3 finais de semana, já tivemos o primeiro.
Esse final de semana vamos ter uma segunda semana. Chegamos a ter 20 mil pessoas na festa junina, é um sucesso, com um monte de danças, comidas típicas, está muito legal, é um sucesso. E é exatamente aquilo que eu te falei, essas transformações elas foram vindo em função dessas adaptações. Temos uma festa da cerveja, que é um sucesso também, essa festa junina, o Natal das crianças, essas coisas todas foram inventadas em função dos espaços que a gente tem, são espaços abertos, que a gente consegue promover esses eventos. Temos um comercial também bastante ativo, o síndico Paulo Oscar, que é o nosso síndico, é um cara muito ligado, é um cara que está sempre viajando, vendo essas novidades que podem ser feitas aí ao redor do mundo e a gente tenta aplicar esses modelos no downtown. E tem dado certo. Por exemplo, um ponto muito forte ali é o cinema. Ele não está desde o início. Tá, Está desde o início, desde o início. O mesmo cinema, um Cinemark também? O mesmo Cinemark. O Cinemark sempre foi a âncora, né? A principal âncora no início. Aliás, o downtown era quase deserto, ele só tinha um fluxo maior nos finais de semana por causa do cinema, no início. Depois não, agora a coisa toda foi absorvida. O downtown hoje funciona no final de semana com a mesma quantidade hoje de gente, pela qualidade dos restaurantes e pelas atrações que tem. Ótimo. Voltando no passado, né, no final dos anos 90, como era aquela região da Barra quando o downtown estreou? Deserta. Deserta. O downtown tem uma posição privilegiada, porque a Avenida das Américas é muito longa, né? A Avenida das Américas, o downtown ficou numa situação privilegiada porque ele ficou muito perto agora do Jardim Oceânico. A inauguração do metrô foi um ponto espetacular para toda aquela região. Mais uma vez também, nós tomamos uma iniciativa, junto com a sindicância do empreendimento, de construir uma ponte no canal. Nós que construímos aquela ponte que liga hoje o lado onde está o metrô para o downtown, porque antigamente essa passagem era feita pela estrada, então era perigosíssimo, porque a calçada lá acho que tem 30 centímetros, ninguém passava. Então isso criou-se um fluxo, uma facilidade muito grande de acesso ao downtown pelo metrô ali. E no início era um deserto, como eu falei, você tinha um Jardim Oceânico que estava começando, você tinha alguns grandes empreendimentos, como o Novo Leblon, Nova Ipanema, lá na frente, mas você não tinha essa opção comercial, onde essas pessoas iam trabalhar. Os empreendimentos eram muito pequenos, eram muito incipientes e não atendiam toda a demanda de todo esse povo que foi morar na Barra da Tijuca no início dos anos 80. A pergunta que eu vou fazer agora, ela pode soar um pouco repetitiva, porque a ideia foi resolver a questão que não tinha muita parte comercial, muitas das lojas comerciais. Um shopping tradicional, vocês entendem que não resolveria essa parte? O shopping tradicional, dentro daquela concepção antiga, ele era simplesmente de lojas de comércio, tá? O downtown tem salas, tá? Então essa foi uma grande sacada, porque aí você abrange dentistas, você abrange existem várias empresas de propaganda que trabalham 24 horas, e essa concepção de poder também trabalhar 24 horas foi muito importante, porque era uma opção que não existia. Shopping fecha às 10. E acabou. Acabou. Abre às 9, abre às 10, fecha às 10, tem horário para abrir sábado e domingo. Lá não. Lá se você quiser ficar lá 24 horas por dia com o teu negócio, você roda. Então isso criou uma facilidade, criou uma atratividade muito grande para o empreendimento. Porque não é só a parte comercial, é também a parte de serviços e um escritório também. Eliane, hoje a gente tem lá entre 25 mil e 30 mil pessoas dia circulando, entrando, saindo. Porque são pessoas que vão a consultórios, são pessoas que vão fazer... tem várias empresas de beleza, cabeleireiros, enfim, tem de tudo. Eu acho que com a diversidade, a quantidade de opções que você tem, você tem tudo ali dentro. Você realmente não precisa sair. É quase uma cidade. É quase uma cidade. Tem muita cidade, eu posso dizer para você que talvez 1/3 da maioria dos municípios do Brasil não tenham o tamanho que tem o downtown de diversidade e de dinheiro e de gente que circula ali. Realmente faz sentido. Na época, quando o downtown inaugurou, as pessoas estranharam esse estilo? Sim. Houve umas certas resistências, principalmente nos dias chuvosos,
porque o downtown você não tem essa proteção, né? Ele é muito gostoso, nessa época do ano, então está agradabilíssimo, vim de lá agora, é uma delícia andar na rua, naquelas alamedas, com jardins, com peixe, então tem os laguinhos, tem o peixe, até tem um negócio bastante curioso também, nós, toda a água que é tratada lá dentro do downtown, e não no início do downtown, a água era tratada e jogada dentro daqueles lagos, e a água era tão pura que a gente colocou peixe para provar que a água é pura. O peixe vivia dentro da água tratada do esgoto do downtown. Desde o início, o esgoto é tratado dentro do No downtown? início era, agora não, agora a coisa mudou. Agora a gente tem novas ETS, a gente tem que tratar tem um tratamento diferente do início. Mas a chuva no início como foi um projeto novo, foi uma ideia nova, as pessoas tinham uma dificuldade de ir lá na chuva. Então, houveram algumas até opções de engenharia para que a gente tivesse umas coberturas para facilitar o trânsito entre blocos nos dias de chuva. Mas hoje a coisa pegou, entendeu? Hoje já tem, as lojas abriram, tem toldos, as pessoas já andam debaixo dos toldos, então hoje você circula muito melhor. Essa resistência no início das pessoas irem por ser um local aberto, às vezes se tiver muito sol ou chovendo, também causou uma resistência de pessoas, né, de empresas querendo se estabelecer no downtown? Atrasou. O downtown realmente no início, a gente teve praticamente 2 anos e meio, 3 anos, a gente tinha um problema seríssimo lá. A água não chegava. A água ela vem aqui da Avenida das Américas e o downtown era o último ponto ao longo da Avenida das Américas antes daquele canalzinho. E a água não chegava. Então, os primeiros 2 anos e meio, praticamente, o downtown era caminhão-pipa. Então, era um custo muito grande, era uma dificuldade operacional. Isso espantou muita gente no início, principalmente no que tange a restaurante, essas atividades que demandam a mais água, né, um custo de água elevado. A gente teve problema para pegar isso. Não é o primeiro local que comenta que teve essa dificuldade com água aqui na região, na abertura. Quando ele sentiu que assim, poxa, agora o downtown está estabelecido, agora nós somos uma referência na Barra. Consegue sentir quando é que foi esse momento? Ou, por exemplo, que loja se estabeleceu lá e causou essa sensação? Eu acho que foi um conjunto de amadurecimento junto com essas mudanças de atividades, essas mudanças com a vinda dessas festas, quer dizer, isso começou mais ou menos uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, isso começou a mostrar ao público da Barra que o downtown não era só aquele comércio, não era só um consultório de dentista, um esteticista, você tinha outras coisas bastante agradáveis. As lojas são todas lojas bastante conhecidas no Rio de Janeiro, estão lá as marcas mais conhecidas que você encontra em qualquer empreendimento. Com essa construção desse subsolo que eu lhe falei, que são 6.000 metros de área deslocável, nós já temos pretendentes bastante grandes, eu não posso adiantar quais são, vai ser uma surpresa, porque são contratos que ainda estão em tratativas, mas a gente vai ter grandes lojas âncora lá, que vai melhorar bastante ali o fluxo. O senhor se lembra quais eram as lojas âncora na época da abertura? Olha, a grande loja âncora lá era o cinema. Tá? O início começou pelo cinema. Aí, evidentemente, na praça de alimentação, porque a praça de alimentação ela é como se fosse um shoppingzinho mesmo, né? A praça de alimentação é diferente. O proprietário da praça de alimentação hoje é a XP, a São Marcos lá atrás vendeu, era da Ancar comprou. A Ancar é uma empresa que administra shopping centers, a Ancar comprou, a XP comprou da Ancar, mas a Ancar continua com a administração daquele shopping central, onde tem o cinema e a praça de alimentação. A BCF administra o empreendimento como um todo, toda a parte administrativa, econômica, de pessoal, somos nós que fazemos. Tá? Temos um volume, hoje eu não estou para quase, se eu não me engano, a gente está com 380 a 400 empregados, porque aquilo que eu lhe falei, são 24 horas rodando, limpando,
gerenciando com equipes de manutenção, então é uma estrutura bastante pesada. Mas eu acredito que eu posso dizer para você que foi exatamente nesse início o que levou mais foi exatamente a gente tinha a Dadubia, não sei se você se lembra, que era uma empresa de cerveja que veio do Sul, que se instalou lá, que também era uma coisa bastante, uma operação bastante bacana, grande para burro, não deu certo, fechou. Mas foram coisas que foram acontecendo. O empreendimento ele foi amadurecendo, foi crescendo, e como qualquer organismo, né? Coisas vão nascendo, vão morrendo, vão amadurecendo, vão se mudando. Então é bastante interessante essa mudança que a gente tem acompanhado. Para quem não vai ao downtown há bastante tempo, há uns 5, 6 anos, o que essa pessoa vai encontrar lá agora? Olha, eu acho que vai tomar um susto, né? Tudo mais tecnológico que a gente está procurando dar, todos os estacionamentos são todos de ligação de LED, com indicativos de estacionamento. Houve uma série de mudanças de fachada do próprio empreendimento para melhorar o aspecto, porque as fachadas anteriores, como elas foram concebidas há 28 anos atrás, um projeto até do Conde, tá? Que foi o nosso prefeito, ele a gente teve alguns problemas de fachada, principalmente manutenção de limpeza de fachada, então mudou-se algumas fachadas. Tem a parte toda, a parte comum está muito agradável, a praça de alimentação está muito agradável. Você hoje tem, em todas as ruas, você tem bancos, você tem como se fosse soláriozinhos para você sentar, você pode comer ali no meio da rua, você pode pegar um sanduíche e comer ali no meio da rua. É muito agradável. Lá, você comentou de lâmpada de LED, hoje em dia a gente tem muito dos carros elétricos. Isso. Tem carregador para carro elétrico lá? Tem uma empresa que explora num determinado ponto. O carro elétrico hoje é um problema, né? Porque carro elétrico é um problema. O carro elétrico, eu tenho um carro elétrico, mas eu abasteço em casa. Mas o carro elétrico em empreendimento, principalmente com garagem subterrânea, é complicado, né? Porque o carro elétrico, a gente sabe, Deus me livre, quando tem um problema, o apagar do incêndio do carro elétrico é um negócio muito complicado com essas baterias de lítio. Então, mas existem espaços já explorados por empresas terceirizadas que cobram por isso e tem um estacionamento lá que tem dado bastante demanda. Hoje a demanda de carro elétrico, que a gente tem visto, tem sido cada vez maior, né? Interessante. Então, se a pessoa for no downtown com carro elétrico, ela consegue abastecer. Consegue abastecer. Tem pontos de Não abastecimento. é do downtown, são empresas São que estão empresas instaladas lá. o Downtown, mais uma vez, oferece esse serviço. São empresas que locam espaço no Downtown, especiais, com o menor risco possível, para poder haver esse carregamento desses carros. Agora, dos frequentadores. Quem o senhor percebe que frequenta mais o downtown? São moradores da Barra? São moradores de outros bairros? São, por exemplo, turistas? Quem é o público que frequenta o downtown? Olha, a gente tem visto muito argentino, tem muito chileno, né? Eles invadem aqui o Rio de Janeiro, eles gostam de praia, né? Vêm na Barra, como o Downtown está numa situação privilegiada, ele está muito perto do Jardim Oceânico, ele está muito perto de condomínios que iniciaram a Barra ali atrás do Barra Garden, do Barra Square. São condomínios de casas muito, muito boas. Eu acho que tem um público A que frequenta o Downtown. E esse fato de você ter essa quantidade de consultórios e escritórios faz. O Downtown tem uma facilidade. O Downtown, nós temos uma arrecadação com estacionamento e com aluguéis de diversos espaços comuns que faz com que o Downtown tenha um dos menores custos de metro quadrado de condomínio da Barra. Então, é uma vantagem muito grande, porque parte dessa cota condominial vem de locações, uma parte bastante expressiva vem dessas locações e faz com que você não pague um custo de metro quadrado de condomínio tão alto. Então, nós temos grandes clínicas, grandes médicos, grandes atrações que fazem com que todo esse povo frequente o downtown. E com essa facilidade de 24 horas, o sujeito pode trabalhar no centro, ele só tem a noite para resolver o problema dele, mas se o especialista dele puder atender ele à noite, vai atender ele à noite no downtown. Tem essa liberdade Tem do essa liberdade horário, do né? horário. Aproveitando da noite,
O dia e a noite do downtown são muito diferentes? São bastante diferentes. São bastante diferentes. Tem um público jovem, tem vários restaurantes com barzinhos, com música ambiente. é, o público de manhã é um público mais comercial, né? Você tem os funcionários das empresas, tem aquela hora do almoço que todo mundo sai um pouco, dá uma volta, pega um sol, quando tem sol, mas à noite não, à noite é uma outra pegada, tem os cinemas, tem muitos barizinhos, você tem todas as opções talvez de restaurante japonês, tailandês, italiano, português. Então você tem uma diversidade muito grande de opções e tem points muito legais. E tem o grande problema, que não é problema, que é a grande vantagem dele, é a segurança. O downtown tem um aspecto, o Rio de Janeiro acabou, que a gente não tem mais. Hoje você vai para um bar de rua, tem um sujeito, infelizmente, tem um sujeito tá ali pedindo uma comida, pedindo uma esmola. No downtown não tem isso. Então você tem uma impressão que você está num Rio antigo, que você está sentado na rua, que não passa carro, que não tem um cara buzinando, que não tem um motoqueiro ali entregando ou qualquer que quer que seja. É uma coisa que a gente perdeu, entendeu? Então, no downtown você tem esse sentimento, você tem essa sensação. Você pode soltar teu filho ali de bicicleta, ele vai para lá, vai para cá, criancinha, cachorro. É uma coisa muito legal. Parece o Rio de Janeiro com aquelas ruas antigas, com pouquíssimo. Não tem trânsito, não passa carro, tem um carrinho elétrico uma vez ou outra para as pessoas que têm problemas de mobilidade. Existe esse serviço. Então, é muito agradável. Você não se sente assim incomodado com a rua. Você está na rua. Tá na rua, mas se Sem a sentindo mais rua, livre, sem né? a rua está dentro com você. Isso. Eu comentei agora, né, do público do dia e da noite. Imagino que o final de semana também seja um público diferente. Imagino um público mais familiar. Os pais com os filhos. É isso que eu estou te falando. Quer dizer, é uma região que segurança total. A gente teve pouquíssimas incidências de qualquer tipo de problema. Já tivemos lá atrás, até no tempo do Dado B, de vez em quando sai uma briga, alguma coisa assim, mas hoje torcida de futebol, quando tem sempre essas pegadas, mas Mas isso vai tem em qualquer acontecer, lugar. não, Em não tem qualquer como lugar. evitar. Mas hoje isso não tem, então dá uma tranquilidade para a família. Geralmente você está ali com a sua família, teu filho está andando de bicicletinha, com o seu cachorro, tem muita segurança, tem muita tranquilidade. E isso faz com que, evidentemente, as pessoas optem, né? Porque é agradável, muito agradável. Tem alguma coisa no downtown que as pessoas geralmente não conhecem e o senhor acha que elas deveriam conhecer? Eu acho que no downtown agora tem várias coisas que vai precisar conhecer. Downtown a gente inaugurou um teatro com 200 lugares, tá? Não sabia desse teatro. 200 lugares, tá? Foi inaugurada também uma academia gigantesca, também no subsolo, que é uma academia que tem quase 3 mil metros quadrados de academia, com todos os equipamentos. Acho que tem mais de 4 mil metros quadrados de academia, muito grande. Um teatro com 200 cadeiras, um centro de convenções lá embaixo, bastante grande, porque foi uma área que conseguiu se ganhar dentro do estacionamento que foi remodelado. Então ainda conta com 3 mil vagas, isso é uma facilidade bastante grande de estacionar. Então é um outro fato que leva as pessoas para dentro do downtown, porque você tem um ticket até R$ 40 só, você pode passar o tempo que for, você não paga mais do que isso. Então não é um negócio que fica correndo contra você, que você fica, pô, tem que ir embora, porque vai passar para 60. Então, isso é uma vantagem. E é isso, eu acho que as pessoas vão ter surpresas indo lá. O empreendimento está com um astral muito legal. O senhor falou da festa, né, junina, que teve semana passada, tem essa final de semana agora e no próximo. No próximo. E como é o público dessa festa junina? É uma festa, muita criança, muita gente bonita, todo mundo fantasiado, tem danças de quadrilha, tem sertanejos, tem vários cantores tocando, bebidas típicas, milhares de barraquinhas vendendo não só comida, como várias coisas típicas de São João. Está tudo decorado lá com balão, tá muito bacana. É gente de todo tipo e gente muito bacana. E além da festa junina, tem alguma outra festa que se destaque no downtown? Tem a da cerveja, aí o bicho pega, aí uma bebedeira já mais vista.
Todas as grandes cervejeiras estão lá, essas principalmente cervejas artesanais estão se apresentando, tem pessoas que querem divulgar a sua cerveja, e é uma festa bacana, junto com comida também, né? Então, Qual o nome desse evento? É um tipo um Oktoberfest da vida, Uhum. tá? É uma pegada assim, acho que a gente não pode usar esse nome Oktoberfest, porque é deles lá, mas é uma coisa parecida com isso. E o pessoal vai lá, o foco é cerveja, mas tem comida também, Tem tudo, as lojas estão as abertas. lojas estão abertas. Então, além do evento, você pode Tem aproveitar o cinema, restaurante. tem tudo, entendeu? Se você não gosta de cerveja, você gosta de cerveja, você vai lá, toma uma cerveja, mas pô, quer comer sentado, não quer comer lá um salsichão em pé, você vai no restaurante, estão todos abertos. Então a coisa vive, o empreendimento ele vive exatamente porque tem essa sinergia, essa simbiose com esses eventos, com essas Uhum. festas. Um ponto que é muito importante, que os vizinhos comentam muito, é o que fazer com os filhos no final de semana. Então, para uma família que tem filhos pequenos, assim, até 10 anos, o que eles encontram no downtown? Tem diversos pontos com praças com brinquedo, com aqueles escorregas, aqueles tubos, balanços, em diversos pontos de empreendimento. Tem lojas de brinquedo, tem até loja de bicho, de adoção de bicho, muito bacana. Você tem um barzinho lá que tem os gatinhos, e você fica numa vitrine, os gatinhos ficam ali. Se você quiser adotar, tem todo um conceito. Então, essas coisas todas vão atraindo. A vitrine fica cheia de criança vendo os gatinhos. Então, tem umas pegadas muito, muito interessantes lá, que são essas ideias que vão se transformando e vão acontecendo. Tem essa criança, tem diversos restaurantes com diversos. Se McDonald's, Burger King, todas as crianças adoram batatas fritas, essas coisas todas. E segurança, né? É brincadeira, você pode correr, você pode ver o peixe ali no lago, você vai disputar com a gaivota, porque a gaivota de vez em quando come ali os peixinhos, tem sempre uma garça comendo o peixinho. É muito bacana. Agora, não precisa ser humilde na resposta, mas qual o senhor acha que é a importância do downtown para a Barra da Tijuca e região? Eu acho, eu acho muito importante. Eu acho muito importante porque é uma, é uma, é uma opção fora daquela mesmice de shopping center fechado, em que você não sabe que corredor você está, escada rolante para cima, escada rolante para baixo, né? Aquele ar que você fica meio asfixiado ali, meio enrolado ali dentro daquele quadradão. O downtown não te dá essa perspectiva, né? Você está, mais uma vez, aquilo que eu falei, parece que você está num bairro super legal, com casinhas mais baixas, que você tem acesso, que você tem a vitrine, que você tem espaço para andar. Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa que revolucionou com essa concepção de centro comercial, e é um empreendimento que realmente deu super certo. E a chegada do metrô, o senhor consegue mensurar quanto a chegada do metrô na Barra melhorou ou ajudou o downtown? Melhorou demais, porque hoje você vem 45 minutos, você vem de centro da cidade para Barra, né? O que você pode demorar 2 horas, dependendo do horário, é muito complicado. Então, hoje o metrô realmente, o metrô, na verdade, ele meio que foi contrário à cidade. O centro da cidade perdeu. Porque o que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas começaram a ter a opção de trabalhar perto das suas casas ou nas suas casas. Então, hoje, o que você era necessário sair de uma Barra da Tijuca para ir para a cidade, hoje não é mais necessário. Hoje você vai para o centro da cidade se for estritamente necessário, porque a cidade, infelizmente, o centro da cidade hoje acabou, né? A gente vai precisar de muito tempo para recuperar o centro da cidade. Existem alguns empreendimentos agora de retrofit, de prédios comerciais que estão virando residenciais para aluguéis, de pequenos estúdios, que eu acho que é uma coisa que é uma pegada muito boa, é uma ideia muito boa, mas vai demorar um pouco para acontecer. Mas a cidade morreu muito. Eu acho que o metrô ele foi muito mais danoso para a cidade, muito mais positivo para a Zona Sul como um todo, tá? Botafogo, Ipanema, Leblon, porque o metrô passando por todos esses espaços, ele realmente fez com que as pessoas não necessariamente precisassem sair da Barra da Tijuca para ter tudo.
Realmente. Uma pergunta que geralmente eu faço, né, que eu penso também, quando se trata de shopping, é como o shopping sobrevive a essa época que você compra tudo pela internet. Porém, o downtown não é um shopping. Ele não tem essa parte de você ir numa loja só fazer uma compra. Então, eu imagino que está mais por um passeio do que para se preocupar do que rivalizar com a internet na questão da compra. Você acha que eles acabam se complementando? Eu acho que tem características, né? Quer dizer, eu acho que essa característica hoje, esse hábito hoje nosso de comprar por internet afetou muito as grandes redes. As redes de linha fria, por exemplo, que vende máquinas de lavar, fogão. Hoje você compra pela internet e um minuto, um dia seguinte está na tua casa. Você não precisa ver, porque você já conhece, tem todas as características ali. O downtown tem uma característica: as lojas não são muito grandes, as lojas são todas em média com 55, 60 metros quadrados. Então são lojas que têm menos estoque, poucos estoques. E são lojas que você vende mais pelo ímpeto, pela emoção. Você passa na vitrine, vê e compra. Não é uma loja que dependa, a não ser que seja uma loja de rede. Eu vou dar um exemplo, sei lá, uma Mister Cat dessa da vida, que você pode comprar também pela internet, ou você vai na loja, né? Se bem que eu acho que comprar sapato por internet, para É mim, nunca deu complicado. certo. Mas as características das lojas que tem no downtown, eu acho que não são tão afetadas por isso, tá? Porque as empresas que, ao meu ver, mais sentem, mais sentiram, foram essas empresas que precisavam ter estoques grandes, com áreas grandes de venda, com espaços maiores para que você tivesse um mostruário muito grande, e essas empresas realmente elas têm que se reinventar. O senhor comentou do valor reduzido em comparação a outros do condomínio por metro quadrado. O custo do metro quadrado do condomínio. Imagino que isso seja um atrativo para quem está Sem buscando um dúvida. local. Então, para as pessoas que estão buscando locar ou comprar uma sala, ou é sala o termo que vocês usam lá, uma Tem sala, sala e loja, né? Você pode optar por uma loja, comprar as lojas, que são toda a parte de baixo, ela é composta de lojas, e os andares, você tem o segundo, o terceiro e o quarto andar que você pode. e quem tiver interesse em comprar ou alugar uma dessas lojas ou sala, como é que essa pessoa faz? Tem corretores no local, tem empresas imobiliárias, são poucos os anúncios, tá? Tem que correr. O que acontece? Quanto menor o valor do condomínio, maior a possibilidade de você aumentar o seu aluguel, né? Porque se o condomínio é muito caro, você tem que ter um aluguel relativamente barato. Mas no momento que você tem um condomínio mais achatado, mais baratinho, você pode ter esse aluguel. E esse aluguel que fica no bolso do proprietário. Então é um bom negócio, Você tá? comprar uma loja e E botar ela para alugar. locação. Você vai ter uma rentabilidade muito boa, você não vai ter a loja vazia, porque existe uma procura muito grande. Então, é um bom negócio. Mas indo no downtown, tem algum local, vou no downtown e eu consigo comprar uma loja ou alugá-la. No downtown tem algum local específico para Tem isso? imobiliárias. Nós somos uma delas, existem outras que têm lojas não só para alugar, também para vender, também tem. Entendi. E é muito dinâmico, né? Tem duas, vende, depois passa 2, 3 meses sem nenhuma, aparece uma, você Então vende. tem que ficar de olho, Tem que prestar ficar de atenção, olho, tem que ficar de senão olho perde. porque está bombando, o empreendimento está bombando. Se esperar muito, vai perdendo, dá para pensar muito. É. Nos próximos anos, o que a gente pode esperar do downtown? Inclusive, quiser falar um pouco mais sobre essa questão do subsolo. Uhum. Dos próximos anos a gente está imaginando que vai ter essas locações e essa exploração desse subsolo, que vai ser um negócio bastante grande. É, a gente ainda está vendo como é que vai modular, porque a princípio era para ser feito para ter 5, 6 lojas, mas a gente está vendo a possibilidade de ter mais lojas com menores espaços, até por isso que eu te falei, porque as lojas não interessam tantas lojas ter espaços muito grandes para ter um estoque muito grande, porque o estoque significa dinheiro. Hoje a gente tem uns juros de 14,25, né? Então o CDI está altíssimo, você ter o estoque parado é dinheiro comendo no bolso. Então as pessoas hoje estão trabalhando com o menor estoque possível. Então a gente está pensando está vendo a procura, né? Essa é a lei da oferta e da procura, a gente está tendo uma procura muito grande para espaços um pouco menores. Então essas divisões vão ser feitas lá, vai ter o espaço agora do teatro, que foi inaugurado há 2 meses atrás, vai começar a ter uma série de eventos.
E tem todas essas festas aí, quer dizer, vai ter o Festa Junina, depois tem a cerveja, depois tem o Natal, tem sempre uma coisa acontecendo. Essas são as novidades. E o que não pode mudar no downtown? É a essência do downtown e não vai mudar Eu nunca. acho que é a essência, eu acho que é que esse espírito, essa, essa sensação de ar livre, de estar na rua, é como se fosse, eu sinto muito o Rio Antigo, né? Eu sou um pouco saudosista do tempo que você podia andar na rua com mais tranquilidade. Hoje o Rio de Janeiro está muito perigoso, né? Até ruas famosas aí como a Dias Ferreira, é muito complicado, é muita buzinadaria, é muita moto, é muito carro, você não tem espaço para passar, para andar. Ali é muito confortável, é muito gostoso. Eu tenho um escritório aqui, a Bulhões Carvalho, a BCF, está aqui, né? Na Barra, a gente tem 80% dos meus funcionários da nossa equipe está aqui no downtown, 20% está na cidade. Eu fico mais na cidade. Você não sabe a angústia que é ficar na cidade. Eu mostro em cima da minha mesa de trabalho para não ter que sair na rua na cidade, porque realmente é deplorável, é muito sujo, é perigoso. As opções diminuíram muito, porque fecharam-se muitos restaurantes, em função de todo esse fluxo que saiu da cidade e se espalhou pelo resto da cidade. Então, é muito gostoso estar aqui. E almoçando no downtown, o senhor desceria e aproveitaria Não, ali eu o que eu ambiente. faço, aí eu mostro e ando ali, por ali, com o maior prazer, entendeu? Sempre com opções diferentes, almoçando em lugares diferentes. Tem alguma curiosidade sobre o downtown? Você acha interessante, assim, que ninguém nem imagina que tem, por exemplo, aquilo do tratamento do esgoto, que os peixes eram a prova de que o esgoto era bem Na tratado. Tem prova. alguma outra? Não, eu acho que agora todo mundo já descobriu tudo, por isso é que está tanta gente indo lá. Eu acho que o downtown já foi descoberto, quer dizer, você tem uma facilidade de estacionamento muito grande. Tem muita gente que chega lá, poxa, mas o estacionamento está cheio em cima. As pessoas não têm medo de descer, é engraçado, mas embaixo tem vaga para burro. Então, tem muita vaga, não tem problema de chegar, a qualquer hora você sempre vai encontrar uma vaga. E acho que essas coisas todas hoje estão muito anunciadas, aí você perdeu um pouco dessas surpresas, né? Hoje está tudo muito Instagram, as pessoas estão divulgando todas essas novidades, então você perde um pouco esse gostinho de tempo. Pô, eu não sabia disso, né? Hoje em dia as coisas estão muito acessíveis, então não Muito, tem nem demais, tanta surpresa, né? demais. Luiz Carlos, muito obrigada pela sua presença. Tirou muitas dúvidas, assim, pontos que eu nem imaginava do downtown da história. É um local que eu frequento, então foi muito interessante conhecer mais a fundo. Uhum. Se eu gostaria de dar algum recado, passar suas redes sociais. Olha, a gente tem lá o Instagram, bcfadm.com, né? É, nós estamos aí há 43 anos no mercado, uma empresa bastante tradicional. A gente administra alguns empreendimentos extremamente emblemáticos aqui na Barra da Tijuca, muito grandes. Temos bastante tradição, acho que estamos nas redes sociais aí. Eu não sou muito bom de rede social, eu sou de uma geração, tem uma pegada aí diferente. A garotada, os meus filhos estão chegando agora na empresa, estão tomando esses lugares de inteligência artificial, que para a gente, na minha geração, já é mais difícil, mas eu estou acompanhando, estou gostando muito. E é isso, eu quero agradecer também a oportunidade de estar com vocês aqui no Fala Barra Olímpica, e foi muito agradável o bate-papo. Quiser fazer um convite pessoal aí no downtown. Não, eu gostaria, a gente tem essa festa julina, vale a pena vocês irem, é muito bacana, os filhos, as crianças vão adorar. Tá nas redes sociais do Downtown, no Instagram do Downtown, tem já a edição da semana passada, eu acho que já está rodando, acho que vale a pena ver, vai ser uma experiência muito agradável. Mais uma vez, Luiz Carlos, muito obrigada pela sua presença, por toda essa história do downtown. Obrigado a você, né? E aí, vizinho, gostou desse episódio? Deixa um joinha aqui no vídeo do YouTube. Vai lá no downtown. O Luiz convidou para conhecer a festa junina. Enfim, falamos bastante como a família pode aproveitar o local. Se quiser me seguir, acompanhar meu dia a dia, Elaine_Ferreira, Elaine com H, que minha mãe quis inventar e colocou Elaine com H. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Até logo. E aí, gostou? Gostei.